Mantém uma tradição de tratar do Dr. Belisa pão de ló, né? Com água. Faltou só o café. Ah, já tá aí. Vai com açúcar ou sem açúcar? Com açúcar, tá bom. Doutor Belisa, tratamento como esse não encontra lugar nenhum, né? Acho que nem no seu consultório você é tão bem tratado como aqui pela nossa querida Fatinha, né? Suena está ainda se recuperando do seu problema, deve estar morrendo de inveja quando a gente fala aqui nessa questão do café. Doutor Belisa, bom dia. Bom dia, Marcos. Muito obrigado, Fatinha. Mandar um abraço para minha amiga Suênia. Na verdade, o acolhimento aqui da rádio, eu percebo que Marcos Dantas disse que é só para mim, mas todos aqui eu percebo que são bem acolhidos. Isso é o padrão aqui do Sistema Rural de Comunicação. Satisfação imensa, amigo, estar participando mais uma vez aqui do quadro Check-up no rádio. Nosso primeiro de 2021, né? Primeiro de 2021. Esperamos que esse ano a gente possa falar muito mais de outras situações, de outros temas e falar bem menos da Covid. Síndromes geriátricas. O que você pode falar sobre isso? Bom, Marcos, síndromes é uma terminologia utilizada na medicina que quer dizer um conjunto de sinais e sintomas. Aquilo que o paciente sente e aquilo que ele se apresenta. Ele sente dor, febre, aliás, ele sente dor, ele sente cansaço e ele se apresenta como o que é verificado, que são os sinais: febre, taquicardia. Então é um conjunto de sinais e sintomas. Esse conjunto de sinais e sintomas, quando se apresenta na velhice, a gente chama de síndromes geriátricas. Então a geriatria ela passa muito por essas síndromes, né? São os gigantes da geriatria, que a gente assim considera. A gente, na medicina do adulto, na clínica médica, a gente vê síndromes, mas são mais doenças, né? A hipertensão em si é uma doença específica, são sinais, aliás, são sintomas, esses sintomas geram a doença. Já na geriatria, o conjunto de sinais e sintomas geram síndromes, né? Ou seja, não dá só uma doença, geralmente são 2, 3, 4 fatores que justificam aquela apresentação daquele paciente. Então, são 5 as grandes síndromes, existem muitas, né? Mas as 5 principais são a instabilidade postural e as quedas, né? Um conjunto de sinais e sintomas que geram instabilidade postural e quedas. A gente está sempre falando aqui do equilíbrio dos idosos, do risco de cair, de alterações da marcha, de doenças como tontura. Então a gente reúne isso nessa síndrome geriátrica chamada de instabilidade postural e quedas, né? A gente também tem até tem um mnemônico que utilizamos muito quando estamos estudando a geriatria, ou mesmo quando a gente está dando aula para os alunos, são as síndromes geriátricas, são 5 Is, né? Os 5 Is da geriatria. A instabilidade postural é uma, insuficiência cerebral é outra, começa com I também. Quais são as síndromes? Que grande síndrome é essa da insuficiência cerebral? Na geriatria a gente lida muito com demência, com delírio e com depressão, né? A gente, nessa insuficiência cerebral, a gente sabe que o envelhecimento ele cursa naturalmente, ele generalizado, embora ele seja heterogêneo de pessoa para pessoa. Uma pessoa envelhece de uma forma, outra envelhece de outra. Os órgãos eles envelhecem também de maneira diferente. A pele, por exemplo, ela tem uma forma de envelhecimento a depender da exposição solar. E o cérebro, ele também envelhece a depender também de como a gente estimulou ele, de como a gente tratou ele em termos de estresse. Então, a reserva mental, ela envelhece, o cérebro, ele envelhece também. Então, em virtude do envelhecimento, a gente tem o cérebro podendo manifestar essa síndrome da insuficiência cerebral. Então a geriatria trata muito com depressão, a geriatria trata muito com idosos que têm aquelas desorientações de uma hora para outra, e que a gente chama de delírio, que é uma alteração aguda, e trata muito demência. A gente vez por outra está falando aqui da demência de Alzheimer, da demência vascular e de outras demências. Uma terceira síndrome, Marcos Dantas, é
a síndrome da incontinência, né? Tanto a incontinência urinária como a incontinência fecal. Muito comum, muito mais prevalente a gente encontrar nos idosos a perda de urina involuntária. Sem querer, ele perde xixi. É a bexiga frouxa, né? As mulheres, isso é mais comum nas mulheres. Ela tende a perder urina quando tosse, quando espirra, principalmente aquelas mulheres que tiveram muitos filhos. Ou ela tem uma urgência miccional, ela vai no banheiro, assim que dá vontade ela tem que ir logo. Isso é um fator que ele já se entrelaça com outra síndrome, que é a questão da instabilidade postural. Se é um idoso com risco de queda, a gente tem que ter muito cuidado nessa incontinência urinária, porque ele pode, sair do banheiro vexado, ele cair. Então já entra uma coisa com a outra. Então os pacientes do sexo masculino, eles têm problemas de próstata, e assim eles também têm muita incontinência, tanto eles quando não são operados, como também os que são submetidos à cirurgia, às vezes eles evoluem com a incontinência urinária. E a fecal também, o idoso ele perde massa muscular quando envelhece. O esfíncter anal também, ele começa a perder massa muscular, ele começa a perder tonicidade. Então há uma tendência a eles terem menos pressão no esfíncter anal, e eles tendem alguns tendem a evoluir com incontinência fecal. Eles perdem fezes, fica mais fácil de perder fezes com o mínimo esforço, ou mesmo aqueles acamados que perdem total. Então eles tendem a perder involuntariamente tanto xixi como fezes. Então, instabilidade postural, insuficiência cerebral, incontinência urinária. Imobilidade, né, que é uma síndrome que todo mundo não quer chegar, que é aquela paciente acamado, ele passou pela fragilidade, a lentificação dos movimentos, perda de peso, foi ficando mais lentificado, ficou em cima de uma cama, e aí nessa situação ele tem toda uma característica própria, tem toda uma fisiopatologia, todo um conjunto de sinais e sintomas, que aí a gente vai abordar risco de se engasgar, vai abordar úlceras na pele, ferimentos pelo fato de estar acamada, a gente vai abordar a rigidez articular, vai abordar o risco nutricional. Muita gente pensa que esse paciente tem que comer menos, ele tem que comer, na verdade é mais. Então o acamado a gente chama de síndrome de mobilidade. E por último, a síndrome da iatrogenia. É muito comum os idosos tomarem muitos medicamentos. Consequentemente, eles têm mais risco de reações adversas a medicamentos. Então, a gente está sempre revisando a prescrição do paciente, se aquele remédio realmente ainda é necessário, por quanto tempo, se a gente não pode suspender. A iatrogenia, essa é medicamentosa, mas existem outras iatrogenias, por exemplo, de omissão. Você não prescrever um medicamento é tão grave quanto você prescrever errado. Então, um paciente que infarta, por exemplo, você não prescrever um AS para ele, você está sendo tão iatrogênico como você prescrever um medicamento para alguma coisa de maneira errada. Então, a gente tem todo esse cuidado. É uma área, um gigante da geriatria está sempre lidando com essa questão de medicamentos. Medicamentos são grandes causas de problemas nos idosos. Existem outros, classicamente vai ser 5, mas existem outros. A síndrome de insuficiência familiar, a gente aborda também aqueles pacientes que a família simplesmente só trazem para consulta, ninguém conversa com ele, se ele adoecer, ninguém sabe com quem ele vai ficar, se ele tem alguém por ele. Então, quem é que dá o remédio, quem é que alimenta ele. Então, essa questão de insuficiência familiar é importante, porque senão ele não adere ao tratamento. Enfim, são por esses caminhos que perpassam a avaliação, que a gente chama de avaliação global, avaliação geral do paciente idoso. Ele não é assim, o paciente, eu estou sentindo isso e eu vou para o médico geriatra avaliar. Geralmente o paciente geriátrico, ele é acompanhado, né? Ele é longitudinal, ele vem para
consultas de rotina, de manutenção. E nessas consultas a gente sempre avalia essa questão dessas sim. A gente sai, as perguntas e a investigação, a gente sai buscando esses caminhos aqui. Se ele está caindo, se a memória dele está boa, se ele está continente, os remédios que ele está tomando. A gente faz também a parte de prevenção, né, a vacina da pneumonia, se está fazendo atividade física, qual atividade física ele pode tomar. Então, quando a gente fala em síndrome geriátrica, que vez por outra eu falava no programa, e eu disse, eu vou tirar um dia para eu falar o que danado são essas síndromes geriátricas. São esse conjunto de sinais e sintomas gigantes da geriatria, por onde a gente caminha na avaliação global do idoso. Descobrir essas síndromes é um passo importante para se chegar a outros tipos de doenças? Exatamente. Existe método nessa avaliação, Marcos. A gente utiliza não é uma escala, um instrumento que ele assim, padronizado, é um instrumento que a gente utiliza chamado de avaliação geriátrica ampla. Ele é composto por vários itens, ele tem várias dimensões, que ele vai exatamente buscar extrair do idoso mais ou menos o que a gente encontra nessas síndromes, porque essas síndromes não são à toa, são as doenças mais frequentes no idoso. Então a gente aplica, tem um método, a gente vê, por exemplo, teste de caminhada, ele vai, caminha 3 metros, volta, a gente vê a velocidade da marcha, aí a gente já está avaliando equilíbrio, mobilidade, se ele está mais lento, a gente vê força do paciente, a gente pergunta ativamente sobre a memória, pergunta ativamente sobre a continência dele, se ele está perdendo xixi, se ele não está, se ele está defecando ou não, se ele está caindo ou não. A gente pede logo no início da consulta o teste da sacola, para ele trazer a sacola de medicamentos, e a gente vê medicamento por medicamento. Então, é através desse instrumento que ele é estruturado, ele é um método, a avaliação geriátrica ampla, inclusive a gente faz laudo. A avaliação geriátrica desse paciente, ele é um paciente frágil, ele é dependente, ele é independente, tem alto risco de queda ou baixo risco de queda, tá nutricionalmente bem, ou tem alto risco nutricional, cognição preservada, o humor dele tem depressão, não tem. Então, é através desse método, dessa avaliação que a gente faz geriátrica, é um instrumento estruturado, multidimensional, que a gente vai desde da dimensão da família, passando pela cognição, o humor, e até a gente chegar numa lista de problemas. Logicamente, que tem pacientes não. Alguns vão por algum motivo. Eu estou com uma dor, e aí a gente avalia a dor, vê, pede exames, mas a gente sabe que a gente encontra vários problemas na avaliação. E a gente compartilha com o paciente e isso a gente a gente elabora um plano terapêutico que vai escolhendo prioridades, né? Olha, vamos tratar a dor, que é o seu principal problema, mas olha, o senhor tem um risco muito grande de cair. A gente talvez num segundo momento, ou depois a gente pode trabalhar alguma coisa nesse sentido para evitar uma queda, e aí a gente fala da importância das quedas. Eu vi aqui no seu teste de memória que sua memória não está muito boa, e assim por diante. Vi que você está tomando aqui algum medicamento que ele pode estar dando problemas para você, tá em excesso. Será que não seria bom a gente mandar uma carta para o seu cardiologista ou para o seu gastro, para o seu neuro, para a gente rever isso? Faz quanto tempo que você foi no médico de vista? E assim por diante. É nesse instrumento, Marcos, que a gente encontra, como eu disse, não são... a gente encontra as doenças, mas principalmente as síndromes. É comum, por exemplo, eu queria até saber se existe uma síndrome que discute isso. É muito comum, por exemplo, pacientes que chegam no seu consultório, às vezes nem reclamam de questões patológicas e mais questões sociais, por exemplo, e existe uma síndrome que trabalha justamente isso? Isso, a insuficiência, isso é familiar e social. A gente tem, inclusive, uma escala que a gente vê isso, né? O grau... a gente vê tanto o estresse do cuidador, né? A gente aplica ali ao cuidador algumas perguntas e a gente vê o nível de estresse dele, porque o cuidador faz parte da consulta, todo o tratamento do paciente. E vê também essa questão social. É muito comum, Marcos, aqui na nossa região, assim, a gente ter doenças que estão relacionadas com o social. Vou dar um exemplo. O paciente tem uma depressão, até às vezes... Os alunos lá na universidade, eles professor, mas a incidência de depressão
é muito alto, né, no idoso. Aí eu sempre digo, olha, a gente tem um viés aqui nesse ambulatório da universidade, que a gente atende uma camada mais simples da população. Então são as pessoas mais socialmente vulneráveis. Então esses problemas sociais, eles trazem, eles são um fator de risco para a depressão. Então, eu até digo, ó, isso poderia se ter uma doença chamada depressão social. O idoso que tem um empréstimo que o filho usou para comprar droga, o idoso que o filho está desempregado, que nessa pandemia perdeu. Então, ele é a mola mestra, aquele casal é o avô, e abaixo dele tem várias pessoas, Marcos. Então, essa questão social interfere muito na saúde dos pacientes. E essa avaliação, ela é feita, sim, no paciente. Não adianta a gente ter um contexto social, a gente tentar, com medicamento, tratar uma depressão, se o paciente ele tem um fator ali estressante social. A gente vai tentar abordar de alguma forma essa questão, finda abordando naturalmente. Um médico geriatra, ele... o pediatra da criança, o geriatra, ele é aquele médico, olha, eu vou para você ser meu médico. Ele tem vários outros médicos, mas aquele que ele, quando não sabe a especialidade que ele vai, ele geralmente procura o geriatra, que é quem acompanha assim, longitudinalmente. Então, a gente tem por obrigação de abordar essa questão social. Não é raro. É muito comum a gente encontrar, sim, problemas sociais que estão afetando diretamente a saúde. É o problema social da família, não é só de problemas de estresse, mas de não dar atenção, de não perceber que o paciente está demenciando e o paciente começa a tomar o remédio tudo errado, de não comprar uma alimentação adequada, de não facilitar um acesso ao banheiro, essa questão que eu falei da incontinência. O banheiro é longe, é fora de casa, de não querer tirar os móveis do meio da casa, da família viver brigando, irmão com irmão, filho com filho. Isso tudo, essa questão social, ela interfere. Eu achei excelente essa sua pergunta. Você, como um grande entrevistador, teve a perspicácia de perguntar isso. E, assim, é uma coisa do dia a dia, da nossa rotina, tem questões sociais interferindo na saúde do paciente, seja de acesso, seja de adoecimento do paciente, seja de foco. Ele às vezes, olha, ele sente mil e uma coisa, mas ele acha que aquilo é da velhice, ele coloca a saúde dele em segundo plano e está preocupado só com a saúde do cônjuge, ou só com a saúde de um filho. Eu tenho muitos pacientes que têm já idosos, muito idosos, que têm filhos idosos, filhos que são mais doentes do que eles, e eles precisam cuidar da saúde deles e não conseguem dar prioridade. Ele acha que tudo aquilo que ele está sentindo é normal, mas ele tem que priorizar o filho ou o irmão. Acontece o contrário também, cuidadores idosos que não se cuidam e priorizam muito mais o outro. Eu sempre digo que para cuidar bem, a gente precisa estar bem, ter saúde. Agora, todas essas síndromes geriátricas, elas têm cura? São, assim, na medicina, cura é uma palavra muito relativa. A gente utiliza muito isso, traz muito isso da oncologia, do câncer, né? Cura do câncer, a cura de não sei de quê. Mas cura é uma coisa que o médico, ele tenta sempre a cura. Mas se ele não consegue a cura, ele tem sempre muito o que fazer. Ele tenta trazer conforto. Já pensou, você jovem, tem um diagnóstico de diabetes? Diabetes não tem cura. Não tem. Você tem que fazer atividade física, reeducação alimentar e tomar remédio. Não tem cura. Hipertensão não tem cura. Então, a palavra cura, e são duas doenças que muito prevalentes no idoso. A palavra cura, ela tem um peso para algumas doenças e outro peso para outras. Essa impressão do paciente, a expectativa dele sobre o tratamento é muito importante também. Se ele chegar, doutor, estou aqui cheio de dor, eu sei que dor é da velhice e não tem cura, a gente tem que tentar desfazer. Tem. A gente não opera um paciente e abre a barriga dele, a cabeça, e ele não sente dor. Então, como é que a medicina não tem recurso para dor?
Tem recurso para dor, sim. A gente consegue analgesiar um paciente para fazer um procedimento dessa envergadura. Por que a gente não consegue analgesiar um joelho que está doendo? Existem sim procedimentos que... a questão é a expectativa dele, as frustrações que ele já teve de não responder a determinados tratamentos, ou ele que convive com outras pessoas e as outras pessoas passam aquilo para ele. A expectativa do paciente é muito importante. Então a palavra cura, eu acho que em toda a medicina, ela tem um peso para cada situação. Essas síndromes todas têm tratamento. Todas têm. Você previne a queda. Tratar não é só depois que acontece, não. O paciente está ali com risco de queda, você faz uma intervenção, você ajeita a visão dele, manda ele organizar a catarata, você trata aquela tontura dele, você fortalece as pernas dele, você ajeita o ambiente dele, você evitou que ele... O impacto disso é muito grande, não é visível, mas porque a gente tem o costume de só depois que cai fratura que vai o médico. Mas você evitou tudo isso aí, você tirou um remédio que está facilitando queda, você evitou tudo isso aí, ele não cai, ele vai viver mais com qualidade. Então, tem cura, né? A instabilidade postural, a queda. A demência, se você orientar o paciente a ter um estilo de vida saudável, estimular a mente, controlar o estresse, dormir bem, ele vai retardar, ele não vai abrir quadro de demência assim, mesmo que ele pode abrir, sim, ele tiver a genética boa. E se você detectar precocemente, é onde a gente tem mais sucesso. Ele vai passar toda a velhice dele com o diagnóstico de demência tomando medicamento sem progredir, sem estar dando trabalho, sem esquecer todo mundo, sem ficar agitado, agressivo, lógico, dependendo do tipo de demência. Você fazer intervenções no humor dele, na depressão, a irritabilidade dele. O paciente que tem depressão não adere a tratamento. Então, ele tem um problema cardíaco, ele tem depressão, ele não adere ao tratamento cardíaco, ele tem desesperança, ele acha que nada vai dar certo. Aí a questão do estigma da velhice piora. Não, é da velhice que eu não vou tomar medicamentos. Então, a cura nem sempre é depois que o paciente adoece. A gente tem intervenções. A incontinência tem tratamento, tem remédio, tem medidas que a gente pode fazer. Os medicamentos é uma síndrome, a gente tem como ajustar isso, né, Marcos? Então, a tontura, a própria insuficiência familiar, a gente pode intervir. Então, as síndromes geriátricas, elas têm, inclusive, Marcos, até muito o que se fazer. A gente, quando detecta, primeiro que o paciente, boa parte das vezes, a gente tem até o fenômeno muito conhecido nas ciências de envelhecimento, chamado fenômeno do iceberg. Fica aquela pontinha do iceberg fora da água e a parte maior da pedra de gelo está submersa, né? Então a gente identifica ali, o senhor tem uma queixa de perda de apetite. É o que está fora do submerso, é o que está acima do nível da água. Por baixo dessa perda de apetite, o paciente tem inúmeras coisas. Ele tem, como eu falei, depressão, ele pode ter uma arcada dentária, ainda com alguns dentes doendo, ele pode ter doença no estômago que está atrapalhando, ele não quer comer porque ele se engasga toda hora, ele pode ter uma doença mais grave, um câncer, que ele está perdendo o apetite, ele pode estar tomando um remédio que faz ele perder o apetite. Então, por trás de tudo isso tem, debaixo dessa parte que está acima da água, tem todo esse contexto que a gente vai buscar e que responde, e que assim, é responsável pelo que o paciente muitas vezes só relata, é sutil, é discreto. Então as síndromes geriátricas, elas têm muito essa questão de a ponta do iceberg mostrar só o que ele está sentindo, e por trás a gente descobre todo uma pedra de gelo, enormes, uma quantidade enorme de problemas. Doutor Belísio, eu tenho 54 anos. Antes a gente ia para o médico generalista, mas posso transferir já os meus cuidados de saúde para o geriatra? Pressão alta, colesterol, fibromialgia, dores lombares, né? É interessante? Boa pergunta. Olha, essa questão a gente não tem exclusão, né? Se eu vou para esse médico, eu não vou para aquele. Se eu vou para aquele, não. Tem
Por exemplo, paciente da neurocirurgia, não vou operar a cabeça. Então, tem as especialidades. Logicamente, eu acho que ela está perguntando o médico que consegue gerenciar esse cuidado em determinada idade, né? Então, é uma fase de transição, logicamente. O médico generalista, ele sim, principalmente a medicina de família e comunidade, a gente tem uma formação muito boa, inclusive aqui a gente tem residência médica de medicina de família e comunidade, tem formação boa no país todo e muitos profissionais que estão saindo, eles são bem capazes de cuidar dessa parte do adulto jovem. 50 e poucos anos é a fase de transição. O ponto de, assim, a idade cronológica, ela é um ponto de corte para questões legais, para você saber se vai se aposentar, vai receber um benefício, você vai ter direito a isso, aquilo. Então é utilizada mais como uma forma legal. Mas o status de envelhecimento, ele depende de organismo para organismo. Tem gente que tem 70 e não tem ainda doenças da velhice, né? É um paciente idoso, embora seja idoso, e precisa de uma avaliação do idoso, de um geriatra, mas não tem status. E tem gente com 50 e poucos que já tem status de idoso, já tem uma idade não cronológica, mas uma idade fisiológica, social, já precisando. Então essa transição aí, ela é uma linha tênue, né? O próprio colega generalista, ele vai saber a hora de encaminhar para um especialista em doenças do envelhecimento. Lembrar que a geriatria, ela não é o generalista do idoso, não. É também, mas ela é uma especialidade especializada em tratar idoso, né? Tem doenças que o especialista da doença que cuida, né? É o especialista daquele determinado sistema. Mas é o especialista na pessoa idosa. Isso há uma certa dificuldade, é uma especialidade nova, esse modelo de medicina centrada na pessoa, integral, é um modelo novo, não é centrado na doença, que a gente por muito tempo assim, foi o que norteou a medicina. Isso é uma questão de que com os anos as pessoas vão se acostumando a como lidar com a sua saúde, mas de forma geral a porta de entrada é sempre o generalista. Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Desde ontem, agora na Clínica Santé, é isso? Clínica Santé, ali em frente à Clínica Santana, do lado do Instituto de Olhos, da Clínica de Olhos de Dr. Humberto, na rua da UFRN, na rua da Clínica Humano, na rua da Revigora. Mandar um abraço para todos os funcionários. E lá a gente se sentiu muito bem acolhido. Agradecer a Dr. Humberto, a Mariana, filha dele, a Dr. Marcos Túlios, que é o esposo de Mariana, são os diretores lá e nos acolheram muito bem. Estamos nos sentindo muito bem acolhidos e muito tranquilos lá nas nossas novas instalações. Então as pessoas que isso é até uma utilidade pública para as pessoas que procuram. Lógico, hoje em dia tem muito essa questão da internet, as pessoas vão ali e já sabem, mas a localização é ali Autobras, UFRN e a Rua das Clínicas, né, em Caicó, que é Joaquim Gregório. Um abraço, são 8h02. Eu volto já após o nosso intervalo comercial com mais informações aqui no nosso